Olá, amados, a paz de Yahushua, mais uma vez, né? Hoje, dia 11 de junho de 2019. Então, eu estou aqui animada para continuar gravando aqui o vídeo do Paulo Júnior, né? Como tomar a Santa Ceia. Então, vamos lá. Né? Vamos lá. Peraí. Acho que eu tô ficando fera aqui no negócio, hein, de como ajeitar aqui o celular, né? Daqui a pouco eu vou ficar fera. Pronto, foi. Ah, tá ótimo. Assim tá bom. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, amados, veja, ele começou primeiro lendo o versículo 17, né, de 1 Coríntios 11. Depois ele falou e leu o versículo 18, tá? Então, aí depois vamos ler aqui primeiro, né, o que ele pulou. Eu gostaria de ler de novo, tá certo? O que ele pulou aqui, tá? Então, vamos lá. 1 Coríntios 11, tá? Aí a gente vai ler esse daqui, porque ele leu aqui, ó. A gente viu, né, no vídeo anterior, que ele leu aqui. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouça que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, tá? Vamos lá. Aí ele leu só até aqui. Aí falou, depois ele pulou pro versículo 23. Então vamos ler aqui, verso 19, né? Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Veja, não é para comer a ceia do Senhor. Na outra versão, está dizendo aqui bem claro que não é a ceia do Senhor que comeis. Aqui já está dizendo não é a ceia do Senhor, tá certo? Então tá. Aí aqui, ó. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor, não é a ceia do Senhor que comeis, ou não é para comer a ceia do Senhor, certo? Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou despreza a igreja de Arro e humilha os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, tá? Então, ele leu o versículo 19, o versículo 17, 18, e depois ele pulou para o 23, tá certo? Então, agora vamos aqui voltar aqui para ele começar aqui no versículo 23 para ver o que ele vai falar. E a gente vai voltar para ler de novo, porque, sinceramente, gente, eu não consigo mais confiar em líder religioso. É muito complicado, porque ou raça para ser mentirosa é pastor, tá? Eu digo assim, mentiroso no sentido da escritura, de distorcer a escritura. Por que ele não leu esses versículos? Ele leu 17, 18 e não leu 19, 20, 21 e 22. Porque está dizendo bem claro que não é a ceia do Senhor que comeis. Então, se não é a ceia do Senhor, não tem por que fazer a ceia. Tá certo? Vocês percebem bem isso. Vamos lá. Abre teu coração, perdoa, quebra as barreiras. A minha casa tá bagunçada, abre a tua casa. Quem sabe o crente que você chamar não arruma ela. Já que você não arruma mesmo. Corpo, koinonia. Segundo, verso 23 agora. Primeiro, cuidado para tomar ceia, a aliança. Ninguém merece, né? Comercial. É você ser quem você nasceu para ser. Essa é koinonia. Segundo, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciar a morte do Senhor, até que ele venha. Eu tenho aqui
15 minutos, 10 minutos. O que ele está ensinando aqui? É só esse bloco que eu li, podia ser destrinchado e viraria livro. Mas a ênfase, ele está dizendo o quê? Quando ele diz aqui, porque eu recebi do Senhor, é Paulo que está dizendo. Tendo partido, deu graça, esse cálice. Quando ele fala, fazei-se memória de mim. Aqui é a palavra-chave do texto. Fazer em memória de mim. Por que Paulo está trazendo uma exortação com a igreja de Corinto e usando esse texto, repetindo a fala de Jesus para exortar Coríntios? Lembrando que o pano de fundo é a glutonaria. Estava acontecendo uma festa, crente caindo tonto, outro ali cheio, com a barriga cheia, outros indo embora sem comer nada, e a mesa do Senhor abandonada, esculachada. Aí Paulo vai exortar, repetindo uma fala. Paulo está dizendo assim, ó, Coríntios, vem cá, eu acho que vocês não entenderam o que significa isso aqui. Na noite que foi traído, tomou o pão, partiu e disse, esse é meu corpo dado por vós. Semelhantemente, depois de ter comido o pão, tomou o cálice e o vinho e disse, esse é meu sangue que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. O resumo disso aqui que Paulo está dizendo aos Coríntios, ele está dizendo, Coríntios, a Santa Ceia é uma coisa sagrada, divina. É isso que ele está dizendo, é em memória dele, é em memória do Salvador, é para a honra dele, é para a glória dele, é o sangue santo dele que está sendo celebrado, é o pão, o corpo santo dele que está sendo celebrado. Ele está dizendo da sacralidade da ordenança, da santidade da ordenância. E uma vez que ele mostra que é santo, que é sacro, ele está querendo dizer, a Santa Ceia deve ser celebrada com total reverência, com total temor, porque é um tipo do pão, o corpo santo, tipo do corpo santo de Jesus, é um tipo do sangue. Bom, amados, vejam, como a gente leu aqui, né, em 1 Coríntios 11, que ele botou bem claro aqui que não é a ceia do Senhor, tá certo? Tá aqui. Não é a ceia do Senhor que comeis, tá certo? O apóstolo Shaul disse isso bem claro. Então aqui no verso 23, ele estava falando isso para os coríntios, tá? Que não é a ceia do Senhor que comeis. E aí ele diz assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O que ele recebeu do Senhor? O que ele está querendo dizer aqui é que Yahushua contou para ele, tá? É tipo assim, pois o que Yahushua me entregou, o que Yahushua me contou na noite que ele foi traído. E aí ele conta o que Yahushua falou para ele na noite que ele foi traído. Veja, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ou seja, o que ele recebeu do que Yahushua contou para ele na noite que ele foi traído, ele entregou para os coríntios, tá certo? Que o Senhor Yahushua, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo agradecido, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isto sempre que eu beber em memória de mim. Veja, façam isso sempre que eu beber em memória de mim. Mas é em memória dos 3 dias que Yahushua estaria morto. A partir do momento que Yahushua ressuscitou, não tem mais o que fazer em memória dele, porque ele está vivo. Só se faz alguma coisa em memória de alguém que está morto, como a gente já leu aqui o que é em memória, amados. Vejam. Em memória é uma locução adverbial em latim, ainda utilizado no português moderno, significado em lembrança. Tá certo? É coisa que já faleceu, ó. Uma pessoa querida que já faleceu, homenagem póstuma. O que é uma homenagem póstuma? Memória sobre a vida de falecido,
Aqui, ó, do casal que já, alguém do casal que já faleceu, um pai ou uma mãe de um noivo ou uma noiva que o pai ou uma mãe já faleceu, tá certo? Então vocês vejam, aqui, ó, já morto, em memória significa mortandade, tá? Significa, veja bem, mortandade. O que é a mortandade? Olha que mortandade. Aqui, ó, sinônimo de mortandade, letalidade, mortalidade, obituário. Tá aqui, bem claro. Então vamos ver aqui póstumo. O que é póstumos? Vamos ver o que é póstumos. Póstumos é o plural de póstumo, cujo nascimento aconteceu após a morte do pai. Filho póstumo, disse do trabalho publicano agora aqui póstumo de novo, vamos lá. Cujo nascimento aconteceu após a morte do pai. Filho póstumo, disse do trabalho publicado, é divulgado após a morte do... Aqui, ó. Postamos vem do verbo postar. Postamos, tá? Então, vocês vejam que aqui é morte, até póstumos é morte. Tudo isso está relacionado em mortandade. Não tem nada aqui que seja uma coisa assim de vida. Está falando de morte, tá certo? Então, aqui, ó, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Anunciam. Vamos ver aqui o que é anunciar. Vamos ver aqui, anunciam. Vamos ver. Aqui, ó, anunciam. Anunciam vem do verbo anunciar, o mesmo que proclamar, aclamar, fazer saber, publicar, noticiar, anunciar, uma boa notícia, fazer. Tá certo? Então, vocês vejam bem o que é isso, tá? Então, vocês vejam que aqui anunciar, fazer saber, publicar, noticiar, anunciar uma boa notícia, fazer publicidade, anunciar novos produtos, predizer, profetizar. Vocês anunciam, tá certo? Veja bem, amados, olha aqui. Eu vou botar aqui de novo nos sinônimos, tá? De anunciar. Veja. Sinônimos, peraí. De anunciar. Veja o que é o sinônimo de anunciar. Isso é muito sério, amado. O que essas pessoas estão fazendo, esses líderes religiosos, é coisa muito séria. E a Ruxa morreu para nos trazer a vida eterna, para nos dar salvação, para nos libertar do engano da religião. E hoje é no entendimento. Ele está vivo, mas eles aqui cultuam um Jesus morto. E não Yahushua ressuscitado. Isso é muito sério. Veja, sinônimo de anunciar, divulgar, avisar, aclamar, afirmar, apregoar, assegurar. Tá? Comunicar, funcionar, declarar, dizer, evidenciar, informar, manifestar, mostrar, notificar, participar, proclamar, relatar, revelar, transmitir, veicular. Vejam, publicar, publicitar, noticiar, publicar. Ser indício ou sinal, indicar, pronunciar, prognosticar, prometer, sinalizar, predizer, antever, predizer, pressagiar, prever, profetizar, prognosticar, vaticinizar. Tá certo? Então, olha só, amados, veja bem, aqui o que a Escritura está dizendo, é bem claro, olha. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Tá? Não é uma coisa de dizer assim, vocês estão lembrando que ele morreu e que ele ressuscitou. Não, não é esse sentido que o apóstolo está dizendo. O apóstolo Saul está dizendo que vocês anunciam, ou seja, vocês estão dizendo, ele está morto e ele ainda vai ressuscitar. Ele não ressuscitou, ele está morto. Entende, amado? Veja, aí eu pesquisei aqui, que eu vou colocar aqui também no link da descrição para vocês, tá? Veja bem. O que Jesus disse na última ceia? Isso aqui é respostas bíblicas. Aí aqui, ó, segundo que podemos ler nos 4 evangelhos, na última ceia, Jesus falou sobre vários temas. Na última ceia, Jesus disse, por exemplo, que deveríamos comer pão e tomar vinho para relembrarmos a sua morte pelos nossos pecados. Mas não é isso que o apóstolo está dizendo. Quando ele disse assim,
Vocês anunciam a morte dele até que ele vem, está dizendo que anuncia. Amados, o que é um anunciar? Veja bem. Veja bem, eu vou colocar esse link aqui na descrição, tá? Vamos colocar aqui exemplos de anunciar a morte. Olha só, exemplo de anunciar a morte de alguém. Vamos ver. Veja bem. Olha, aqui ó. 3 modelos para fazer uma nota de falecimento. Olha isso, modelo de nota de falecimento. Veja isso, amados. Veja bem. Anunciar a morte de alguém, tá? Eu coloquei isso bem claro, veja bem. 3 modelos para fazer a morte ou falecimento de alguém. O falecimento de uma pessoa é um momento delicado, principalmente para a família ou amigos. Mas mesmo com a dificuldade de manter a calma, existem diversos procedimentos legais e procedimentos que envolvem a organização de um velório. Veja, aqui está falando em morte. Aqui, ó, nota de falecimento na empresa, nota de falecimento familiar simples, nota de falecimento familiar especial. Cuidado ao escrever uma nota de falecimento. Aqui está falando de nota de falecimento, amados. Vocês vejam bem, olha que eu vou botar aqui de novo. Olha bem. O que eu pesquisei aqui? Exemplo de anunciar a morte de alguém. Ou seja, é um anúncio. Anunciar. Vocês anunciam. Tá? Olha, exemplo de anunciarem. Vamos botar aqui. De anunciarem, olha, a morte, porque ele está dizendo, vocês anunciam a morte de alguém. Então vamos lá, exemplo de anunciar a morte de alguém. Vocês anunciam a morte dele até que ele venha, assim que está. Veja bem, você não vai dar a mesma coisa. Olha aqui, amados. 10 maneiras de anunciar a morte em inglês. Piores maneiras de anunciar a morte de um parente. 3 modelos para fazer nota de falecimento. Veja, anunciar a morte. Anunciar, o termo anunciar a morte. Amado, isso é muito sério. Veja, vou tirar aqui só para vocês verem. Amado, isso é muito sério. Veja aqui. Anunciar a morte de alguém. Olha, vocês anunciam a morte de alguém, assim que está. Então, anunciar a morte. Ele anuncia a morte de alguém. Então, eu anuncio, tu anuncias, ele anuncia. Nós anunciamos, vós anunciais, eles anunciam. Então, vocês anunciam. Vocês anunciam a morte de alguém, assim que está. Veja bem, vocês anunciam, vamos de novo. Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vocês anunciam a morte do Senhor. Então, vamos ver aqui, olha. Ó, anunciar a morte de alguém, tá? O verbo está no infinitivo, o verbo anunciar. Anunciar a morte de alguém. Vamos ver aqui, o que vai dar? O que vai dar aqui? Piores maneiras de anunciar a morte de um parente. Amados, veja isso. Piores maneiras de anunciar a morte de um parente. 10 maneiras de anunciar a morte em inglês. 3 modelos para fazer nota de falecimento. Como lidar com o luto pela morte de alguém que ama. Como informar a morte de uma criança. 10 maneiras de anunciar a morte em inglês. Veja bem. Vocês vejam como que está falando só de morte. Veja, morte. Aqui, ó. Como transformar o perfil de uma pessoa morta em memorial no... Veja. Aqui você está falando de morte. Morte. Quando ele fala, vocês anunciam a morte de alguém. Tá certo? O que está dizendo aqui? Vocês anunciam a morte de alguém, amados? Vocês estão anunciando que ele está morto. É simples assim. Quer ver só? Olha só. Vou pegar aqui agora um exemplo no YouTube. Olha só. Exemplos. Vamos de novo. De um anúncio da morte de uma pessoa. Vamos botar aqui famosa. Vamos botar aqui. Vamos lá. Aqui. 12 famosos que morreram em 2018. Veja bem. Famoso lamento o falecimento do cantor Gabriel.
Veja. Aqui, ó, Domingo Montagnier. Vamos ver esse aqui. Só para ver aqui. Cerimônia rápida, mas cheia de emoção, foi sepultado hoje em São Paulo o corpo do ator Domingos Montagnier. Desde bem cedo no velório, o sábado foi de homenagens de parentes, amigos e fãs. Teatro Fernando Torres, no Tatuapé. Então, amados, vocês vejam que o anúncio de um anúncio de um falecimento, o anúncio de uma morte, é anunciar a morte. Então, aqui o apóstolo Shaul, eu estou mostrando isso para vocês, amados, porque isso é muito sério. E ele, o Paulo Júnior, ele não vai dar ênfase a isso aqui. Ele está dando ênfase. Façam isso em memória de mim. Mas em memória de mim, em memória de uma pessoa que está morta. E a Ruxa, ele falou isso para os discípulos. Façam isto em memória de mim. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, mas sempre que o beberam nos 3 dias que ele estava morto. Seria em memória dele, porque ele estava morto. Em 3 dias ele ficou morto. Em 3 dias ele morreu na sexta. Aí ele ficou sexta de tarde que ele morreu, né? Sexta, sábado, domingo de manhã ele ressuscitou, amados. Então, os discípulos fizeram isso na sexta e no sábado. No domingo ele ressuscitou, acabou. Ele está vivo. Entendam isso, veja. Façam isso em memória de mim. Aqui, ó. Façam isso sempre que eu beber em memória de mim. Mas em memória dele quando ele estava morto, mas ele ressuscitou. Aí depois ele disse, porque sempre que comerem deste pão e não beberem deste cálice, aqui ó, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte dele até que ele venha. Ou seja, vocês anunciam que ele está morto. Ele está morto até que ele venha, ou seja, até que ele ressuscite. Isso é muito sério. E é por isso que a Ruxa falou nos apócrifos. Ele falou, vocês adorarão a um defunto, porque é um defunto que é adorado Hermas. César e Borges, que é amigo íntimo de Constantino. Amados, isso é muito sério. Pesquisa sobre isso, amados. Pesquisa sobre isso. Isso é muito sério. Então vocês vejam que o que a gente está colocando aqui, tá certo? Vocês vejam que ele está falando, vocês anunciam a morte dele, até porque ele disse aqui mais acima, não é a ceia do Senhor, não é. Por que ele disse aqui que não é para comer a ceia do Senhor? E na outra versão está, não é a ceia do Senhor. Por que ele disse isso, amado? Aqui, ó. Não é a ceia do Senhor que comeste. Por que não é a ceia do Senhor? Porque essa ceia que ele está comendo é uma ceia de uma pessoa morta que não ressuscitou. Tá certo? É isso que ele quer dizer aqui. Por isso que ele diz isso, amados. Veja, porque é por isso que eu tô chata falando isso aqui para a pessoa entender bem, porque isso é muito grave. Amados, isso é muito grave. Isso é renegar o sacrifício de Arrus. É como está dizendo assim, você não ressuscitou, você está morto. O Jesus da igreja de pedra realmente está morto, amados. Mas Arrus, ele é ressuscitado. E por isso que a ceia é no entendimento. Como a gente leu o apóstolo Shaul em Hebreus, em 1 Coríntios 10, 16 em diante. Ele falando do pão, do único pão que é o corpo dele, que é o único pão no entendimento. Então isso é muito sério. Veja, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Veja, aí aqui ele vai continuar. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, que comer o corpo e o sangue. Qual é esse cálice? Esse pão e esse cálice? É o pão e o cálice físico. Físico, amados. Aí a pessoa se torna culpado, porque a pessoa comer indignamente, ou seja, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por quê? Porque está pecando contra o corpo e o sangue de Arrus, porque ele ressuscitou. E aqui a pessoa está fazendo isso, comendo pão físico e bebendo um vinho físico, num templo físico onde o Altíssimo não habita, amados, dizendo que ele não ressuscitou. Então peca contra o corpo e o sangue de Arrus, porque está dizendo que ele não ressuscitou. Isso é um pecado. A ceia nesses templos físicos é pecado, é ceia mitraica.
Se a ceia me trai, amados. E aí aqui ele diz, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, examine o homem. O que o homem vai querer? Comer a ceia no entendimento que a Ruxa está dando, porque ele dá ceia no entendimento, é no espírito, o pão é no espírito. Ou vai querer esse cálice e esse pão físico, amados. Entende? E pecando contra o corpo e o sangue de Arruxa, por quê? Porque está pecando contra o sacrifício que ele fez. É como se estivesse dizendo, o seu sacrifício o seu sacrifício não foi válido, porque você não ressuscitou. É isso. Isso é muito sério, amados. Veja, então por isso está dizendo, examine-se o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, examine-se o homem a si mesmo. Vai comer do pão e do cálice físico? Ou vai comer do pão e do cálice no entendimento, no espírito? É isso que está dizendo, amados. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, quem come e bebe sem discernir o corpo de Arruxo, sem discernir no entendimento, quem come e bebe tomando o pão, comendo pão e tomando o vinho físico, não está discernindo o corpo do Senhor, que é no entendimento, que é o pão, que é ele, que ele é um pão, amado. Ele é um pão só, que esse pão é o corpo dele, que foi repartido no madeiro, mas que hoje nós celebramos no entendimento, no corpo dele. Porque nós fazemos parte do corpo dele no entendimento, amados, no espírito. Tá certo? Então, quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, sem discernir no entendimento e comendo o pão e o vinho no físico, sem discernir que é no entendimento, come e bebe para a sua própria condenação. Porque está se condenando, por quê? Porque não aceitou o sacrifício de Arruxo. É como se dissesse, você morreu, mas não ressuscitou, você está morto. Nós estamos anunciando que você está morto. A gente está aqui comendo pão e o vinho, celebrando a ceia, dizendo que você está morto, que você não ressuscitou. E sendo que ele ressuscitou. E come e bebe para a sua própria condenação, amados. É isso que ele está falando. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, ou seja, vários já morreram no entendimento, já estão mortos no entendimento, amados. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Se nós nos examinássemos de participar da ceia no entendimento, porque ele disse, amados, em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele comigo, no entendimento, amados. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Se nós nos examinássemos e comêssemos a ceia que ele está nos dando no entendimento e largasse essa ceia física, que traz condenação, por quê? Porque essa ceia física diz que ele não ressuscitou, que ele está morto. Nós não vamos receber juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Mas para comer numa ceia, no jantar, e não a ceia do Senhor, essa ceia que ele deu antes dele morrer, porque essa ceia foi simplesmente um exemplo que ele deu no físico para os discípulos, dizendo que ele seria morto e que o corpo dele seria repartido por nós, entregue por nós no madeiro, e o sangue dele seria derramado por nós. Mas hoje é no entendimento. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que, quando vocês se reúnem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então vocês vejam bem, amados. Tá certo? Vejam bem, vamos ver o que ele vai falar aqui. Imagina Paulo vendo aquela algazarra, igual a Santa Ceia das igrejas de hoje. É uma coisa perversa, perniciosa, mundana, uma coisa asquerosa. Membro tomando ceia, nem convertido é. Está cheio de iniquidade, um culto sem reverência, sem temor, sem pudor. Mas, amados, todos que vão em qualquer culto, até na sua igreja aí, não estão no verdadeiro.
Porque isso é tudo ato físico, ato religioso, e a Ruxa, ele não aceita atos religiosos e não topou com o Pai. A adoração do Pai, amado, é em espírito e em verdade, como está escrito em João 4. Adorareis o Pai em espírito e em verdade. Foi isso que a Ruxa disse. Em espírito e em verdade, ou seja, nós somos o templo, não vamos mais a templo, nós ceamos no entendimento. O pão é o único pão que é o corpo de Yahushua no entendimento, é esse pão que nós comemos, que é a palavra dele, que é o pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta no entendimento, no espírito. Não é alimentar um corpo físico, amado, passando como se fosse espiritual. Isso é físico, isso é carne, isso não tem proveito de nada, amado. O próprio Yahushua disse em João 6 que ele está falando do espírito. Ele é o pão vivo, ele é o pão da vida. É no entendimento, é no espírito. A carne de nada aproveita. Isso aí que você está fazendo, esse ato religioso, não tem proveito de nada. Ora, se você vai ver em Mateus 25, Paulo Júnior, você acha que Yahushua vai cobrar as pessoas porque não comeram ceia? Entende? Entre pro gozo do teu Senhor. Entre pro teu descanso, porque você comeu a ceia, celebrou a Santa Ceia. É isso que está escrito, amado? E a Yahushua não vai cobrar atos religiosos, ele vai cobrar o amor ao próximo. Ele vai dizer: vim, servo bom e fiel, porque tive fome, tu me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber, estive nu e tu me vestiste, estive enfermo, tu foste me visitar, estive preso, tu foste me ver. É isso que ele vai cobrar. E aí você está fazendo uma santa ceia, que você diz que é santo e que não tem nada de santo, que isso é satânico. Dizendo assim que o seu Jesus está morto, porque realmente o seu Jesus está morto, não ressuscitou, Paulo Júnior. Porque o Yahushua, ele é ressuscitado, ele ressuscitou, ele está vivo. E a ceia hoje é no entendimento, não é mais no físico. Tá certo, Paulo Júnior? A carne de nada aproveita. Corintos, o pão que vocês estão comendo é um símbolo do corpo, sem pecado, sagrado, santo, que foi dado por vocês. Corintos. Vocês vejam como é que ele não entende as coisas do Espírito, amado. Que ele tem que pegar um pão como um símbolo do corpo. E sendo que no entendimento, quando nós cremos no entendimento, no sacrifício de Yahushua, e nós aceitamos, e hoje nós comemos do pão vivo que desceu do céu, que é ele, no entendimento, e bebemos do vinho, que é o sangue dele, no entendimento, amado, no entendimento. A gente não precisa de ver para crer. O próprio Yahushua disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. É isso que ele disse. É no entendimento, não é mais nada físico. Mas ele tem que botar o pão e colocar o santo pão como o santo pão que representa o santo sangue de Jesus que está morto. Porque em nenhum momento aqui ele disse que Jesus está ressuscitado. Ele fala, se prostrar no Jesus morto. Ele falou isso. E ele vai repetir de novo aqui, vamos ver. O vinho que vocês estão bebendo é um símbolo daquele sangue carmesim, escarlata, puro, que foi vertido por vocês. Tenham reverência. Essa mesa é santa. Esse momento é santo. Deve ser reverenciado, cultuado. Nós não cremos na transubstanciação que a Igreja Católica crê. Quando eles compram o pão e o vinho, é pão e vinho. Quando celebra a mesa, a ceia, a missa, o vinho transforma no sangue, literalmente, e o pão na carne. Não cremos nisso, na transubstanciação, mas cremos na simbologia. Ué, não é a mesma coisa, não? Eu acho que é a mesma coisa, Paulo Júnior. Eu acho que dá no mesmo. Porque tanto a Igreja Católica, ele pega o pão físico e o vinho físico e transforma como se fosse o pão e o vinho no corpo e o sangue de Jesus, não é? Então, da mesma forma você está falando que o pão, o santo pão e o santo vinho, você está botando tanto que é o santo pão e o santo vinho que é físico. Então, você diz que é uma simbologia, para mim é a mesma coisa. Vocês creem do mesmo jeito que a Igreja Católica, até porque a Igreja Protestante é filha da Católica. A Igreja Protestante veio da Católica. Então, dá no mesmo.
Sinceramente, eu não tô vendo diferença nenhuma aí. Qual é a diferença aí pra você, Paulo Júnior? Conta aí, vamos voltar aqui de novo, porque eu tô querendo saber aí qual é a diferença que ele tá querendo contar, porque eu não tô vendo diferença nenhuma, amado. Eu tô vendo tudo físico, ele tentando passar pro espiritual, mas na minha cabeça não tem nada de espiritual, porque Yahushua, ele é ressuscitado e nós recebemos no entendimento pão vivo que desceu do céu, amado. Nós comemos desse pão no entendimento. Então vamos ver o que ele vai falar. Que entremece. É como se fosse um cálice sagrado de Deus. Se eu fosse pegar naquele pão, é como se eu estivesse tocando na carne santa de Jesus. Eu não posso fazer isso sem reverência. Meu Deus, é como se nessa mesa tivesse deitado Cristo, acabado de ser morto. Lembra quando pegaram o corpo, José de Arimateia pegou? É como se José de Arimateia pegasse e colocasse aqui, e nós fôssemos participar desse corpo com toda a reverência. Pois é o Criador, o Salvador que está aqui esmiuçado, morto. Morto. Ele só está falando de morte. Ele não está falando do Jesus que ele diz que crê, ressuscitado. Ele está falando do Jesus morto. E é por isso que Yahushua disse, vós adorareis a um defunto. Vocês vejam bem. Em nenhum momento ele falou de Jesus ressuscitado. Primeiro, mais à frente aqui, né, no vídeo anterior, ele disse, vocês vêm se prostrar no Jesus, o Jesus morto. Agora ele está falando no corpo esmiuçado morto. Ele está falando, dando visão do corpo morto. Beleza, Yahushua morreu. O corpo dele foi partido por nós, foi esmiuçado? Foi. O sangue dele foi vertido, foi derramado no madeiro? Foi. Ele sofreu. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. Ele hoje está vivo. E hoje nós ceiamos essa ceia no entendimento, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida, amados. Ele é o pão da vida. Então vejam. E ele está falando só de morte. É isso que Paulo está dizendo. A sacralidade do sacrifício. Ele é santo. Não, Paulo não disse isso não, meu querido. Shaul não disse isso não. Peraí. Vamos recapitular aqui, meu filho. Você precisa estudar. Você é teólogo? Eu gostaria de saber se você é teólogo, porque eu não sou teóloga e eu, sinceramente, nem quero fazer esse curso de terrologia, porque é de terror mesmo, porque é um curso que engana todo mundo. Porque eu tô chocada com as coisas que você tá falando, Paulo Júnior. Eu assisti o seu vídeo e agora tô assistindo de novo, gravando, e tô chocada de novo, porque eu não consigo entender como que vocês podem fazer um absurdo desses para enganar o povo. Veja, o que o apóstolo falou para o Corinto é que eles estavam levando a ceia, era um jantar que cada um levava, só que os ricos comiam demais e os pobres não tinham o que comer e ficavam com fome e não comiam. Enquanto que os que tinham condições, os ricos, eles comiam e se embriagavam. Beleza, até aí ok. Só que o apóstolo Shaul disse que isso não é a ceia de Yahushua. Ele falou bem claro, não é a ceia de Yahushua. Isso não é. E aí ele explicou, ele contou para os coríntios. Ele disse, o que eu recebi de Yahushua e entreguei a vocês é que na noite que ele foi traído, ele deu graças, tomou o pão, deu graças e disse para os discípulos, este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele. Ele partiu o corpo, porque o corpo dele seria partido, porque ele estava vivo ainda, não tinha sido sacrificado no madeiro, tá certo, Paulo Júnior? E aí ele pegou, partiu o pão e deu para os discípulos. Semelhante modo, ele pegou o vinho e disse, este é o meu corpo, que será derramado por vós, o corpo da nova aliança. E aí ele deu o vinho para os discípulos e ele disse, fazer isto em memória de mim. Mas ele disse isso enquanto ele estaria morto. Ali ele falou na noite que ele foi traído, que ele foi para ser sacrificado no madeiro. Tá certo? E aí o que acontece? Ele ficou morto os 3 dias e ressuscitou no terceiro dia. E aí o apóstolo Shaul diz, por quê?
contou essa história, né? O que Yahushua falou para ele da ceia, e depois ele disse que todas as vezes que eles comerem, que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a morte dele até que ele venha. Ou seja, não é para fazer isso. Por quê? Porque está anunciando que Yahushua está morto, que ele não ressuscitou. É isso que Paulo está falando. Por isso, Paulo Júnior, que eu sinceramente, cada vez que eu vejo vocês pregarem, eu vejo que vocês realmente pregam Jesus da Bíblia de vocês. E eu vejo totalmente um Yahushua diferente da Escritura. Porque o Jesus que você prega é um Jesus morto, que não ressuscitou. E por isso que tem que tomar essa ceia física. Mas o Yahushua da Escritura não. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E hoje nós ceamos no entendimento. Então, Paulo Júnior, não foi isso que Paulo ensinou não, que o apóstolo João ensinou não, meu querido. Para comer a ceia não, ele pelo contrário. Ele ali está dizendo que não é para comer. Inclusive, em 1 Coríntios 10, 16, a partir de 16, ele está dizendo do cálice da mesa do Senhor Yahushua, que é a mesa no entendimento, e do cálice dos demônios, que é esse cálice que você serve aqui, ó, no físico, que é cálice de demônios, porque é no físico. Paulo Júnior, se arrependa. Saia do engano da religião. Deixe de enganar o povo. Você não é pastor, Paulo Júnior. Leia João 10. O único pastor é Yahushua. Você é ladrão e salteador. O próprio Yahushua diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Paulo Júnior, se arrependa. Fala para o povo que que o povo é a igreja. Que o povo é o templo do Espírito. Que aqui não habita, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Se arrependa, deixa de ser pastor, Paulo Júnior. Saia disso e vá na porta estreita que é Yahushua. Quem sabe, Paulo Júnior, ainda há esperança para você. Quem sabe? Vamos ver. Só que isso não aponta só para isso. Aponta para outra coisa. Primeiro, Corintos. Vocês estão tocando num pão santo. Vocês estão tocando num vinho santo. Vocês estão comemorando, trazendo à memória um sacrifício santo. Mas ao trazer o sacrifício, Paulo está dizendo assim para os bêbados, embriagados, pobres, os imorais da igreja. Tem algum imoral aqui essa noite? Um depravado? Vocês vejam, o imoral da igreja, ou seja, da igreja tempos de pedra. Eles não falam imoral que são a igreja. Porque, na verdade, amados, imorais, não existe moral que são a igreja. Sabe por quê? Porque aquele que é o templo, que é a igreja, no entendimento, ele anda no espírito. Então não tem como ele ser imoral. Por quê? Porque o espírito, ele é puro. Entende? Então a gente tem uma mentalidade totalmente diferente. A gente anda no espírito da verdade. Essa é a diferença. Alguém que leva a fé na brincadeira. Alguém que bebe iniquidade igual água. Que hoje, domingo, dia do Senhor, domingo de ceia, ficou na frente de um televisor comendo comida de demônio, brigando com a esposa, sequer pegou o santo livro para ler. Veja, primeiro, domingo do Senhor, na ceia do Senhor, domingo. O que é o domingo, amados? A gente viu no vídeo anterior que domingo é o Sunday, tá? Que Sunday é domingo em inglês. E esse Sunday, o que significa o Sunday? O sun é sol, o day é dia, ou seja, o Sunday é dia do sol. Então é o dia do sol, o Deus Mitra, que eles adoram. E agora ele disse, não pegou nem o santo livro. Ou seja, tudo ele leva para o físico. A Bíblia é o santo livro, porque a santa palavra de Deus é a Bíblia, não é Yahushua. Segundo ele aqui, Yahushua não é a palavra. E a palavra é o santo livro. Então é o santo livro, é o santo pão, é o santo vinho. Tudo físico passando para o espiritual, mas na verdade não passa para o espiritual, sabe por quê, amados? Porque Yahushua não está aqui, ele não está
Na religiosidade não tem como passar atos religiosos para o espiritual. Ou a pessoa, ela é da carne, porque ele disse bem claro para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não tem como a pessoa estar na carne sendo do espírito, não tem como a pessoa estar no espírito sendo da carne. Não, não existe isso. Assim como luz e trevas não se misturam, assim como o óleo e a água não se misturam, você pode botar o óleo com a água, o óleo sobe e a água desce, né? Eu acho que é isso. Ou é o contrário, não sei. Mas vocês vejam que não se mistura. A água fica de um lado, o óleo fica do outro. Não se mistura da mesma forma, amados. A luz e a treva não se mistura. Luz é luz, treva é treva. Ponto. Então, o físico não se mistura com o espírito. O que é físico, o que é carne, o que é físico, o que é espírito, é espírito. Ponto. Não tem como transferir uma coisa, o livro santo, como se fosse espiritual. Porque no entendimento Yahushua é o espírito. Yahushua é a palavra. No entendimento Yahushua é a palavra. Mas no físico, na religiosidade, a Bíblia é o livro santo. É a palavra. É o santo livro. Então vocês vejam a idolatria, como ele é idólatra. Porque ele idolatra o santo pão, ele idolatra o santo vinho, ele idolatra o santo livro. Então vocês vejam bem. Quer dobrar os joelhos? Atos físicos, dobrar o joelho. No entendimento é você orar, no entendimento ao Pai. Somente ele precisa saber que vocês estão orando a ele. E Paulo está dizendo, Coríntios, lembra o que foi feito por vocês na cruz. Fazer isso em memória de mim. Lembra que o pão foi o corpo rasgado no teu lugar. Lembra, Coríntios, que o vinho é o sangue, a vida que substituiu vocês. O que Paulo está querendo dizer assim, Coríntios? Lembra quem vocês eram. Lembra quem vocês são. Lembra onde vocês estão. E lembrem para onde vocês vão por causa desse sacrifício. Primeiro, lembra quem vocês eram. Filhos da ira. Filhos da ira, do Espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Quem vocês eram? Instrumento vasos de ira. Agora, pelo esse sacrifício, quem vocês são? Nascidos de novo, herdeiros e co-herdeiros de Deus e de Cristo, lavados e remidos. Aonde vocês estão? Fazem parte do reino de Deus, da igreja que ele comprou com seu sangue. Lembra? E lembra para onde vocês vão. Quando Moisés tira o povo do Egito. Amados, veja, ele falou, lembra do sacrifício, de quem vocês eram, de quem vocês são, né? Só que ele só está falando do sacrifício, lembra do sacrifício da morte dele, mas ele só está falando da morte. Mas ele em nenhum momento disse, lembra que Yahushua ressuscitou? Não. Aí ele disse, lembra que, assim, que tipo... eles são remidos, que eles estão remidos no sangue, mas não estão. Sabe por que não estão? Porque, na verdade, o Jesus dele não ressuscitou. Então, o sacrifício desse Jesus daqui não valeu, porque ele não é ressuscitado. Ele está morto. Mas, no entendimento, na escritura, no entendimento Yahushua, ele é ressuscitado. Então, a gente lembra do sacrifício? Sim, tanto a gente lembra que a gente mostra, a gente fala a promessa. A gente fala a promessa e a promessa está envolvido o sacrifício de Yahushua. Então, a gente fala, né, que Yahushua prometeu aos nossos pais Adão e Eva, quando eles pecaram, né? E aí eles tentaram se matar várias vezes, que está escrito isso nos apócrifos, e daí Yahushua ressuscitou eles várias vezes, e Yahushua prometeu que viria em 5.500 morreria, para nos trazer a salvação. Então, ou seja, a gente lembra da morte dele, sim. Mas a gente não lembra só da morte, dizendo que Yahushua morreu, mas a gente lembra da morte dele e diz que ele ressuscitou.
Só que aqui, amados, o Paulo Júnior, ele só está falando da morte, só está lembrando a morte, e não está dizendo que ele ressuscitou. Aí aqui ele disse que vocês foram remidos pelo sangue, vocês foram comprados. Jesus comprou a igreja. Qual é a igreja que Jesus comprou? E Yahushua comprou a igreja, pessoas com o sangue precioso dele. Beleza. Mas aqui ele está falando em Yahushua que Jesus comprou a igreja, mas como se fosse o templo físico. Porque ele em nenhum momento vai falar a igreja pessoas, mas ele leva a dizer o templo físico. Tá certo? Só que, na verdade, as pessoas que estão aqui não estão remidas no sangue de Yahushua. Por quê? Porque Jesus, que ele fala, Jesus não ressuscitou, está morto. Por quê? Porque todas as vezes que eles comem do pão e bebem do cálice, eles anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, eles estão dizendo, ele está morto, ele ainda vai vir. É isso que ele está dizendo, amados. E por isso que as pessoas estão cegas no entendimento. Não foi para ir para o deserto, foi para levar para Canaã. Vocês estão rumo a Jerusalém celestial. É isso que esse sacrifício simboliza. E último. Sim, o sacrifício simboliza isso, beleza, como você está dizendo, né? Mas você, no momento aqui, a gente já está aqui, ó, em 47 minutos e 28 segundos, e em nenhum momento você falou de Jesus ressuscitado. Entendeu? Porque, gente, eu vi até mais ou menos a parte que ele falou do corpo de Jesus, que é o corpo dele que está ali, que simboliza, quando ele falou aquela hora, né, que os católicos, eles têm assim o pão como se fosse a carne de Jesus, e que ele crê no simbolismo e tal, aquela parte, eu vi até aquela parte. Depois eu não vi mais, eu resolvi gravar. Aqui eu não sei o que ele falou, mas sinceramente até agora ele não falou do Jesus ressuscitado. Vamos ver o por último. Primeiro, né, os cuidados que você deve tomar para celebrar a ceia. Lembrar que é o corpo que celebra. Deve ter unidade, perdão, harmonia, koinonia. Segundo, lembrar que essa mesa é sagrada, pois ela representa o sacrifício santo, do corpo santo e do sangue santo de Jesus. Terceiro. Então vocês vejam que como ele é idólatra, tudo é santo, é o corpo santo, é o vinho santo, mas ele em nenhum momento fala do Jesus ressuscitado. Entendem, amados? E é por isso que o apóstolo falou, todas as vezes que vocês comerem e beberem, vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte dele até que ele venha. Por isso que ele disse que não é a ceia de Yahushua, porque a ceia de Yahushua é no entendimento. Então ele disse que Paulo disse, ele está contando totalmente o contrário aqui, porque eu não estou vendo nada que o apóstolo Shaul disse para tomar a ceia. Pelo contrário, ele falou o contrário, para não tomar a ceia física, mas para tomar a ceia no entendimento do Espírito. Verso 27. Vamos ler. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Até aí. E outra coisa, amados, eles precisam de esboço. Para vocês verem como é uma coisa que não é no entendimento, que eles precisam do esboço para poder fazer a pregação. Eu não faço esboço nenhum, eu simplesmente oro e peço ao Pai que o teu Espírito fale, Pai, que seja o teu Espírito que fale, não eu, mas o teu Espírito. E assim vai fluindo naturalmente, para vocês verem a diferença. Como tomar de forma correta e como não tomar? O que Paulo fala nesses últimos versículos? O que fala Cleusa? O que fala Isilda? O que fala Carlinhos? Examine-se a si mesmo. Paulo está dizendo que tem que haver uma preparação antes de tomar ceia. Você não pode vir tomar de qualquer jeito. Tem que haver uma preparação. Eu tenho que estar preparado para participar dessa mesa.
Eu não posso chegar aqui de paraquedas, inconsequente, e participar de uma coisa sagrada, sem saber a simbologia, sem saber a sacralidade, sem estar de acordo com os meus irmãos, em uma vida de pecado. Examine-se. Está falando da preparação, a Santa Ceia, a Eucaristia, o símbolo do novo pacto, a ordenança da ceia. A igreja precisa se preparar para participar dela. Paulo não está falando aqui para os coríntios não tomarem. Ele quer que eles tomem a ceia, mas não quer que tomem. Não quer não, meu querido. Essa ceia física, de maneira nenhuma, meu querido. Pelo contrário, ele disse para eles se examinarem para ver se ia tomar a ceia física ou a ceia no entendimento. Até porque mais acima ele disse que não é a ceia do Senhor que comeis. E ele ainda mais embaixo, ele disse que todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice físico, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Tá certo? Porque é no entendimento. Então ele não está falando isso não, meu querido. Você está totalmente equivocado. Totalmente equivocado, Paulo Júnior. Sinceramente, eu estou chocada aqui de ver o que você está falando, a heresia que você está falando. Eu estou chocada aqui. Indignamente. Não adianta você consertar a tua vida agora. Você sabe o dia da celebração da ceia. A ceia é marcada todo segundo domingo do mês. Os puritanos... Meu querido, que pena que a sua ceia aí no físico é marcada segundo domingo do mês. Que pena, meu querido. Porque a ceia no entendimento que Yahushua nos dá, o Yahushua ressuscitado, é todos os dias. Porque ele disse, aquele que comeu o meu pão nunca mais terá fome. Aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Que pena, Paulo Júnior, que você só tem essa ceia física e que não serve para nada, porque o próprio Yahushua falou em Mateus 6, que ele fala do Espírito, o pão que é ele é o pão da vida, no Espírito, no entendimento, e ele diz que a carne de nada se aproveita. Você tem aí a ceia uma vez por mês, no segundo domingo do mês, e não se aproveita de nada, Paulo Júnior. Olha isso. E você está dizendo ainda que Paulo disse para examinar, ver os pecados, se arrepender e pedir perdão dos pecados? Meu querido, esse examinar é o examinar a si mesmo, se você vai tomar a ceia física, o que você está fazendo no físico, ou se você vai tomar a ceia que a Yahushua te dá todos os dias, que você não tem mais fome, Paulo Júnior, porque é diário, ele nos dá o pão vivo, porque ele é o pão vivo, e aquele que está nele não tem mais fome. É no entendimento, Paulo Júnior. Você está totalmente equivocado. Celebravam a ceia no domingo. Eles se preparavam no sábado. Um dia antes da ceia. Não era no os puritanos que ele está falando, que ele preparava a ceia no sábado. Olha isso. Domingo, não. É no sábado. Eles se reclusavam. Iam confessar seus pecados. Iam se arrepender. Se reconciliar com a esposa, com o marido, com os filhos. Choravam, jejuavam, liam a escritura o sábado inteiro para vir no domingo participar. Alguns puritanos preparavam-se a semana inteira. Vai ter ceia domingo, na segunda se começavam a se preparar. Deixar os afazeres mundanos, as práticas ímpias, as conversas fiadas. Eles iam se preparar, porque o domingo é o dia do Senhor. Eu vou comer o pão sagrado de Deus. Meu Deus, eu vou apontar para aquele sacrifício santo. Era o Filho de Deus que está na cruz. Amados, veja bem, olha isso. Os puritanos se preparavam, às vezes, uma semana antes, jejuavam tudo, atos físicos, amados, para tomar a Santa Ceia. Agora ele falando, a Santa Ceia, ele falando de novo, e agora ele falando do sacrifício de novo, ele falando do sacrifício. Gente, olha, sinceramente, eu tenho até pena, eu tenho pena desse homem, cara, eu tenho pena, porque ele está totalmente na carne, visão carnal, veja. Era o Filho de Deus que está na cruz.
Veja, o Filho de Deus que está na cruz, beleza, mas ele até agora ele não falou que esse Filho de Deus que ele está falando ressuscitou, amados, porque na verdade o Filho de Deus que ele está falando, na verdade é o Filho de Deus terron, na pessoa de Jesus, que não ressuscitou, que está morto. Por isso que ele tem que tomar essa ceia. Porque, amados, Yahushua, ele está ressuscitado, ele ressuscitou, ele está vivo. Jesus é um, Yahushua é outro. Então você veja que até agora ele não falou do Jesus vivo. Ele só está falando de morte, Jesus morto, que foi sacrificado, que foi crucificado, ele fala crucificado, que morreu na cruz, morto, o corpo dele morto. Vocês estão vendo isso. E tudo físico. Semana inteira. Você se preparou para hoje? Quanto tempo ficou na TV? Na casa da sogra, da cunhada? Vai pegar? Vai pôr a mão? Olha o que ele fala. Vai comigo lá. 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. Olha só. Sim, meu querido, será réu do corpo e do sangue. Réu do corpo do sangue. Por que ele está falando isso? Porque aquele que come indignamente, ou seja, aquele que come do pão e do vinho físico, é réu do corpo, sim. Por quê? Porque está dizendo que Yahushua não ressuscitou, que ele está morto. Tá certo? É isso que o apóstolo está dizendo. Que não é para eles fazerem a ceia, que não é a ceia do Senhor, porque se eles comerem indignamente, eles serão culpados da morte eles serão culpados do sangue do corpo de Yahushua. Por quê? Porque ele está dizendo que eles estão anunciando a morte dele até que ele venha, dizendo que ele não ressuscitou. Só que ele falou isso para eles não fazerem, porque é no entendimento, porque Yahushua ressuscitou. Mas aqui você está levando o povo à condenação, Paulo Júnior, porque aqui você está celebrando um Jesus morto e que não ressuscitou. Você está botando ao contrário, porque você não está no Espírito, você não conhece as coisas do Espírito. Então você tem que botar na carne e celebrando o seu Jesus morto, que não é Yahushua ressuscitado. Não é. Você vê que Paulo, ele está falando que eles estão, se vocês comerem, é isso que ele está falando, se vocês comerem desse pão físico e desse vinho, vocês serão condenados, porque vocês estão celebrando a morte dele, anunciando que ele está morto e que ele não ressuscitou. É isso que o apóstolo está falando. Aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente. O que ele está dizendo? Aquele que tomar a ceia, a santa ceia, indignamente. O que é indignamente? Aquele que tomar, participar da ceia sem temor, em pecado. Aquele que tomar a ceia, como eu falei antes, tendo divisões. Está brigado com a esposa, não tem vida de oração, está numa lama do pecado. Quem tomar de forma indigna, ou seja, sem reverenciar o santo sacrifício, sem reverenciar o santo Deus, de forma irreverente, arbitrária, esculachada, imunda, carnal, o que acontece? Será réu do corpo, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Sabe que Jesus... Sim, meu querido, aquele que tomar desse pão que você pegou aí na mão e desse vinho será réu do corpo e do sangue de Yahushua, porque Yahushua ressuscitou. Então agora no entendimento, ou seja, quando você come no físico, você está negando que Yahushua ressuscitou. É isso que o apóstolo está falando. Bem claro, meu querido. Você está negando que Yahushua ressuscitou, por quê? Porque você está anunciando a morte dele até que ele venha. É isso que ele disse, bem claro.
Tá bem claro, meu querido. Tá muito claro isso. Tá certo? Então, você está botando as coisas como pecados de tipo, você não busca orar, você não busca isso, atos religiosos, que de nada também serve. Porque hoje é tudo no entendimento, não é nada no físico, no religioso. O que Paulo está dizendo? Estará sob julgamento quem fizer isso. Sim, meu querido, está sob julgamento você e todos esses e os outros que estão em outras igrejas fazendo essa ceia mitraica e física, que não é a ceia no entendimento, estão todos sob julgamento. Quem tocar nessa mesa de forma indigna será réu do julgamento. Está sob julgamento divino. Está sob sentença divina. Está sob ira divina. Paulo está dizendo aqui, seus coríntios imundos, seus bêbados, seus imorais, como é que vocês se atrevem a fazer isso? Vocês são réu do corpo e do sangue. É o que está dizendo. Aí ele vai... Réu do corpo e do sangue se tomar essa ceia física, tá? Mas se eles estiverem no entendimento, eles não serão mais réu do corpo e do sangue não, meu querido. Isso é se tomar a ceia física. Foi isso que o apóstolo disse bem claro. No 28. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você está vendo a si mesmo aqui? Por que Paulo falou isso aqui? Examine-se a si mesmo. Porque tem irmão que fica. Por que fulano não está tomando ceia? Nossa, fulano tomou ceia? Fulano não pode tomar ceia, não. Paulo está dizendo, examina a tua vida e não a do outro. Examina a si mesmo. Faz um exame no coração, um exame de consciência, para saber se... Sim, amado, examine a si mesmo, porque é no entendimento, tá certo? É no entendimento. Nós falamos, somente nós, o próprio Yahushua disse que nós temos que orar ao Pai, entrar no quarto e orar ao Pai. Então, é no entendimento, cada um é no entendimento. Então, nós examinamos a nós mesmos, porque é no entendimento que nós falamos, cada um com o Pai. Mas nós estamos num corpo, que é o corpo de Yahushua, e ele é o pão, e nós partilhamos do pão de Yahushua no entendimento, mas cada um examina a si mesmo no entendimento. Tá certo? Não é examinar para tomar essa ceia física, não, para ficar pedindo perdão de pecado, disso, pecado daquilo, não, meu querido. É examinar no entendimento, no espírito. Depois do exame, e assim coma o pão e beba do cálice. Porque olha só o 29, gente. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meu Deus do céu. O que Jesus está dizendo aqui? Fernando, Denilson, Alexandre, Santa Ceia é símbolo de redenção, símbolo de salvação, símbolo da glória de Deus. Fazei-se memória de mim. Mas meu querido, ele disse que ai, como é que ele falou, gente? Verso 29, vamos lá, porque eu até esqueci. Eu estou tão chocada com o que ele está falando, gente, que eu tô sinceramente chocada. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, quem come e bebe desse pão físico e desse vinho físico, não está discernindo o corpo de Yahushua no entendimento. Tá certo? E é por isso que ele come e bebe esse pão e esse vinho físico para a sua própria condenação, porque eles não estão discernindo no entendimento. É isso que ele está falando. Tá certo? Olha, gente, eu tô aqui chocada mesmo, tá? Eu vou fazer o seguinte, o vídeo já tá bem longo, tá? E vou dar uma paradinha aqui, para não ficar muito longo, que já vai dar quase 1h10, e vou voltar de novo, tá certo? Então, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Amados, sejam livres do engano da religião. E Yahushua, ele é ressuscitado, e hoje a ceia no entendimento. Tá certo? Então, até daqui a pouco, amados. Fiquem na paz.